Pois é, continuamos falando de eleições, porque em tempos de discussão sobre o uso político da fé, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas foram à missa hoje. A repórter Nani Cox chega ao vivo ao jornal Jovem Pan para trazer todos os detalhes dos candidatos ao governo de São Paulo. Nani, conta pra gente, onde eles cumpriram a agenda nesta quarta-feira, feriado nacional da Padroeira do Brasil. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. O candidato do PT, Fernando Haddad, participou de uma missa na paróquia de Nossa Senhora da Aparecida, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Mais cedo, ele tinha feito uma carreata, mas na zona sul, aqui da capital paulista, e prometeu, inclusive, melhorias ali para a região do Grajaú. Disse que vai reabrir o pronto-socorro e também levar um hospital-dia lá para a região. No final da tarde, ele acabou participando, então, dessa missa na zona leste de São Paulo, inclusive ao lado do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Haddad falou antes de entrar nessa missa sobre tolerância religiosa e negou que essa ida à paróquia tenha finalidade política. O recado da política para a religião é: vamos respeitar a nossa Constituição, não vamos promover a intolerância no nosso país, não vamos opor cristãos, evangélicos e católicos. Não vamos opor cristãos a não cristãos. Isso não faz parte da nossa cultura, isso não pode ser elevado à categoria de política de Estado. O Estado, cada governante tem a sua fé. Bom, e como eu disse, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é o candidato a vice na chapa do PT à presidência da República, também foi nesse encontro. E Haddad falou que essa relação com Alckmin, que é um antigo rival do partido, é um recado. Eu e o Alckmin, a gente tem uma sintonia antiga, né? Eu, quando era prefeito, encontrei no governador um amigo, adversário político, mas um amigo que procurava convergências com a prefeitura para criar programas comuns. Mais uma demonstração de que nós podemos viver em paz em meio à diversidade. Nós podemos ter divergências ideológicas, religiosas, podemos ter divergências políticas, mas podemos celebrar a cultura da diversidade e da tolerância. Já o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, foi a Aparecida para participar de uma missa de Nossa Senhora, celebração a esse dia 12 de outubro. O ex-ministro, então, esteve ao lado do candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. Os dois conversaram com apoiadores e participaram da missa das 14 horas. Daniel. Nani Cox trazendo todos os detalhes das agendas de Tarcísio de Freitas e também Fernando Haddad, os dois que querem a vaga de governador no Palácio dos Bandeirantes. Obrigado, Nani. Seguimos com mais análise, mais opinião. Agora eu vou começar com a Cris Grêmio analisando a agenda de Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Republicanos ao Palácio dos Bandeirantes. Cris, o que você achou dessa visita de Tarcísio de Freitas juntamente com Jair Bolsonaro à Aparecida, a Basílica de Aparecida? Naturalmente, os candidatos, nesse momento específico das campanhas, quando tem um evento religioso, participam dessas celebrações e não há problema nenhum nisso, né? Eu acho que o problema é a hipocrisia, né? A gente viu nas últimas eleições presidenciais, em que Haddad era candidato a presidente, ele indo comungar em missa católica ao lado da Manuela Dávila, que era vice dele, comunista, que não segue religião nenhuma. Então isso sim é um oportunismo barato, rasteiro e que pega muito mal para o candidato. Eu sinceramente não acompanho a vida religiosa do Haddad para saber se ele costuma ir à igreja, se ele é um católico fervoroso. Agora, como candidato a governo de um estado que abriga a cidade, que é o santuário da Padroeira do Brasil, eu acho no mínimo de bom tom, sim, que preze, que valorize o que é tão caro a tantos brasileiros, né? Você vê, desde 2-3 semanas atrás já tinha peregrinos, romeiros pelas estradas aí de vários estados vizinhos aqui do Paraná, inclusive, indo a pé em direção à Aparecida para pagar promessa, enfim. Então é uma forma de você valorizar aquilo que o seu povo também valoriza.
Agora, o que eu não concordo é com esse discursinho, e aí eu acho o discurso barato dele ali na saída, se fazendo ali de tão democrático para a imprensa. Não, eu não faço parte do partido que dividiu o Brasil entre nós e eles. Eu não faço parte, eu não sigo aquele líder político que o tempo todo, enquanto esteve no governo, colocava analfabetos contra as pessoas que estudaram, as pessoas que andavam de avião contra as que não andavam. Era o tempo todo provocando divisão e criando e incitando um ódio entre as classes, as diferentes classes de pessoas por categoria social, profissional, o que fosse. Então, não adianta vir com esse discurso agora, quando o partido ao qual ele pertence, a vida toda pregou divisão. Não é o presidente Bolsonaro que prega divisão entre cristãos e não cristãos. Ele defende a liberdade religiosa. A gente quer que todos os políticos defendam também. Constantino, falando um pouco mais da agenda de Haddad, que esteve numa paróquia em Itaquera, como a Nani Cox trouxe as informações pra gente. Acho que foi a Cris que mencionou mais cedo, fez críticas ao que chamou de uso político da fé, defendeu melhorias na área da saúde para a região do Grajaú e diz também sobre a aliança com Alckmin, que embora fossem adversários no passado, defendiam interesses comuns, mencionando a época em que ele era prefeito aqui da capital paulista. Tem só que lembrar do nível de ataque que o PT fazia ao Alckmin, mesmo assim, mesmo eles compartilhando realmente de muitas coisas em comum, até porque era um grande teatro das tesouras ali, para fingir que havia uma disputa entre esquerda e direita e só havia 50 tons de vermelho na esquerda disputando. Agora, é a questão da hipocrisia, do grau de cinismo preocupante dos petistas, né? Eles dizem, o Lula disse outro dia também, que não se deve fazer uso político da religiosidade. E eles são os primeiros a fazerem isso. Ninguém sabe do Haddad como um grande frequentador de missa ou nada assim. Ele só aparece na hora de tirar a câmera, foto e eleição. É impressionante o grau de hipocrisia dessa turma. E veja que Haddad falar em intolerância, combate à intolerância, será que ele não está vendo o que o assessor convocado por Lula para as redes sociais, para sua campanha, André Janones, tem feito nas redes sociais? Ele não está vendo nada disso, porque nós estamos. E por fim, o grande artista, né, quase um clássico, Caravaggio, algo assim, Tico Santa Cruz, escreveu: você sabia que Jesus foi um ex-presidiário? Estão tentando uma vez mais comparar Lula a Jesus Cristo. Teve uma resposta merecida, né? Ótima comparação. Vamos então crucificar Lula e, se ele for inocente, ele ressuscita o que acha. Claro que é uma brincadeira, mas pior ainda é comparar Lula a Jesus.